eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao início da nossa série Entre Duas Vidas. Recebam aqui o nosso fraternal abraço de Venceslau Braz, no norte do Paraná. Temos a alegria de estar agora junto, conectados para mais esse encontro em que vamos estudar, vamos refletir em torno desta obra chamada Entre Duas Vidas, psicografado pelo nosso querido Chico Amor Xavier, e que foi organizado pelo Dr. Elias Barbosa. Dr. Elias Barbosa, médico, amigo de nosso querido Chico Xavier, e que conviveu intimamente, muito perto de nosso querido Chico. E ele organizou esse livro que eu tenho em mãos, que será a base de nossos estudos e das nossas reflexões em torno de 20 cartas que constam desse livro e que nos possibilitarão a oportunidade de refletirmos, de aprendermos qual é as notícias, quais são as revelações e as informações
que as cartas nos propiciam, porque além delas nos trazer a imortalidade da alma, ninguém morre, a vida continua, eles também nos traçam informações e revelações que muito nos auxiliam a pensar, a trabalhar o nosso luto, a trabalhar esse momento em que os nossos familiares se transferiram para a pátria espiritual, onde é o caminho, o destino de todos nós. Portanto, a doutrina espírita, que revive Jesus, tem como um dos princípios básicos a imortalidade da alma. E é justamente este tema que nós iremos nos debruçar, onde nós iremos desenvolver os estudos, dentro desse princípio básico do Espiritismo, que é a imortalidade da alma. Mas não só a imortalidade da alma, mas também o intercâmbio que ocorre entre os dois planos da vida. Por isso que o livro, muito bem classificado, denominado Entre Duas Vidas. Sejam bem-vindos. Recebam aqui o nosso abraço fraternal e estejamos todos preparados para estarmos atentos, para estarmos em conexão para o aprendizado. Este é o objetivo. O objetivo desta live e da série que produzirá em torno de 20 lives é justamente para que as pessoas possam refletir no seu momento em que devolveu o seu ente querido para a pátria espiritual. Esse processo é de todos nós. Todos nós, em algum momento, recente ou mais antigo, mais longe, não é? Mais remoto, devolvemos um coração que tanto amamos. Então, sejam todos bem-vindos. Recebam, então, o nosso carinho e o nosso afeto. As pessoas estão entrando aqui na live e nós estamos aqui colocando que este é o livro que nós estaremos como base para os nossos estudos e as nossas reflexões. Correto? O tema será Entre Duas Vidas. Provavelmente 20 lives nós estaremos produzindo nessa série que estaremos estudando. As pessoas estão aí entrando, então eu vou repetir. Essa obra foi psicografado por Chico Amor Xavier e foi editado em 1974. E o livro foi organizado pelo seu amigo pessoal, pelo seu amigo que o acompanhava nas suas atividades, o Dr. Elias Barbosa. Ele que reuniu essas cartas, ele que organizou o livro, ele que fez as entrevistas com as famílias que receberam as cartas. Após a leitura das cartas, depois de um tempo, o doutor Elias buscou essas famílias e fez uma entrevista para que essas pessoas que receberam, essas famílias que receberam as cartas em Uberaba, a maioria delas na Comunhão Espírita Cristã, e 2 cartas aqui foram psicografadas pelo Chico em Pedro Leopoldo, correto? Então, essas entrevistas produziram a análise do conteúdo comprobatório das cartas, os nomes, as situações, as circunstâncias
que eram de total desconhecimento, não só dos trabalhadores da Comunhão Espírita Cristã e do grupo Luiz Gonzaga, do Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, como era de total desconhecimento de nosso querido Chico Amor Xavier, o que produz as provas da imortalidade da alma, os dados que aqui contém e que nós vamos nos debruçar aí em 20 lives possivelmente, ok? E aí é que eu vou trazer para vocês um vídeo que o nosso querido amigo, pesquisador, cineasta, o nosso querido amigo diretor da Versátil Vídeos, o Oceano Vieira de Mello, amigo nosso pessoal, meu e de Letícia, ele carinhosamente, a meu pedido, ele produziu aqui um vídeo que demonstra a aproximação do Dr. Elias Barbosa, que está aqui, com o nosso querido Chico Xavier. Vocês vão ver uma foto, onde está lá o nosso querido Dr. Elias Barbosa com o Chico, mais novo, e depois um depoimento do Dr. Elias Barbosa, quando ele estava com a idade mais avançada. É um vídeo pequeno, curto, mas que traduz a união desses dois trabalhadores que produziram não só essa obra, como várias obras, ok? Então vamos lá, eu peço a vocês que acompanhem agora o vídeo. Sua pessoa simples e culta representa para todos nós, de Uberaba e outras localidades, uma referência em conhecimento espírita. Sempre que chamado, atende-nos com muita presteza. Chamamos então aqui à frente nosso querido amigo de Chico Xavier, escritor e conhecedor da doutrina espírita, Elias Barbosa. Irmãos e irmãs, companheiros de lides espíritas de longa data, a alegria nossa de termos aqui o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, com os amigos que vieram junto com eles, também da diretoria, o nosso Marival Veloso de Matos, presidente da União Espírita Mineira, e o nosso grande amigo, que vai depois terminar aqui hoje as tarefas, nosso Oceano Vieira de Mello, e tantos outros que aqui se encontram. A minha alegria é muito grande. Mas o Chico sempre nos orientando, sempre nos transmitindo mensagens. Por exemplo, esses livros que foram psicografados, que eu tive a felicidade de organizar em parceria com ele. As famílias que eu entrevistava, é impressionante como nas entrelinhas as mães sabiam que aquele era realmente o filho. E uma vez eu fui em Curitiba para entrevistar uma senhora, um rapaz que deu uma mensagem, uma senhora muito alta, mulherona, né? Então, ele terminou: minha querida Sica, aceite o meu grande beijo, meu abraço. Porque ele chamava a mãe de elefantinho. Ó, meu elefantinho da Sica, está chegando, tá certo? A mãe falou: como é que poderia? Nunca conversei isso com ninguém, não falei com o Chico, falei nada. Só pode realmente ser meu filho. E assim era uma quantidade enorme de pessoas. Por exemplo, naquele livro Presença de Chico Xavier, se não me engano,
Está lá uma mensagem, depois saiu no Anuário Espírita, saiu num livro publicado na Inglaterra, de um rapaz que morreu por afogamento. A mãe estava lá, não falou nada com ninguém, e o Chico recebeu a mensagem do filho dela, Wilson com um M no fim. Ele assinou a mensagem, aí a mãe estava lá, eu falei, ô minha senhora, ela ficou chorando, assustada, sou eu. Aí eu entrevistei, ela me mostrou a carteira profissional dele, a letra era a mesma, a assinatura perfeita. Portanto, era uma quantidade enorme de casos em que havia semelhança na assinatura. Tá certo? Os espíritos se comunicando. Meus irmãos, então, muito obrigado e desculpe aí eu tomar tempo. Muito obrigado. Portanto, amigos, está esse vídeo apresentando aí para vocês o Dr. Elias Barbosa, médico, que organizou esse livro aqui que nós vamos estudar. E ele contou aí 2 casos, né? Claro que é um resumo, que foi a assinatura de um comunicante, né? Que foi confirmada pela família, e também o apelido, né? Que o filho chamava a mãe, que a mãe deveria ser gordinha, né? E era algo só entre a mãe e o filho. E o filho brincava, quem é daquela época lá, né? Tinha aquele tomate lá da Sica, né? Tinha o elefantinho, né? E era denominado Sica, né? Então ele, no particular, ele chamava a mãe assim carinhosamente dessa forma, que era algo deles. E quando ela procura a Comunhão Espírita Cristã lá em Uberaba, quando ela recebe a mensagem, o filho então confirma, trazendo esse detalhe, essa informação, que não era conhecido de Chico e nem das pessoas que estavam ali presentes, né? Então, a nossa gratidão ao Dr. Elias Barbosa por essa documentação que nós vamos agora iniciar. Amigos, sejam bem-vindos. Muitos companheiros aí estão participando e fiquem à vontade aí no chat para trazer as suas impressões, as suas mensagens. Estamos aqui em família. Portanto, agora vamos dar início ao nosso estudo. Eu vou fazer a leitura sempre integral da carta psicografada. Hoje é a mensagem de uma esposa que envia essa mensagem para o seu esposo pelas mãos de nosso querido Chico Xavier. A mensagem é da dona Alda. Nós vamos ver aqui os detalhes. A dona Alda manda uma mensagem para o seu esposo que estava presente na Comunhão Espírita Cristã. Uma mensagem para o seu esposo Ismael, não é? Então essa mensagem ela trata do intitulado, como está aqui no capítulo, Amor sem a Deus, né? Então a dona Alda Oliveira da Silveira Pinto, ela envia uma mensagem ao seu esposo, o senhor que era general, né? O senhor general Ismael Ribeiro da Silveira Pinto. Então, através do Chico, na noite do dia 17 de abril de 71, ela, então, envia essa mensagem, trazendo vários dados, várias informações, que nós vamos aqui, à medida que lermos a carta, vamos elucidando
qual é esse detalhe da carta que não era conhecimento de Chico e nem dos trabalhadores, e que o seu Ismael, quando foi entrevistado pelo Dr. Elias Barbosa, confirma todos esses dados. A dona Alda, que nós vamos ler, ela nasceu em Canhotinho, no estado de Pernambuco. Um grande abraço aí para os nossos amigos de Pernambuco. Ela nasceu no dia 8 de fevereiro de 1914 e ela veio a desencarnar, falecer no Rio de Janeiro. Lá na época era o estado da Guanabara, né? Nessa época. No dia 19 de março de 1969. Portanto, depois de 3 anos, ela envia a mensagem para o seu marido. Ela ficou internada 5 dias no Hospital Central do Exército, né? Porque o seu Ismael era do Exército, um general, e ficou 5 dias porque ela foi acometida de uma pancreatite hemorrágica que trouxe posteriormente uma crise urêmica, causa real do óbito. Então, queridos amigos, queridas amigas, após esse esclarecimento necessário, né, quem é o autor, a autora da mensagem, vamos então agora à leitura da mensagem, queridos. Prestem muito atenção, tá? Quem puder adquirir o livro, adquira, porque vai ser o livro base dos nossos estudos para cada um fazer essa leitura prévia. Eu sugiro que você, na sua casa, se você adquirir o livro, não é necessário, mas se possível, você possa fazer a leitura e acompanhar o nosso estudo, tá bom? E procure, além disso, também presentear um amigo ou uma amiga que está passando pelo momento difícil do luto, ok? Então vamos lá, a leitura da carta, é uma carta extensa, e à medida que o tema nos propicia uma reflexão, nós vamos parar para esclarecer. Então, a partir de agora, muita atenção na carta da dona Alda, que é o título da carta. O título da carta é sempre denominado pelo organizador do livro, tá bom? Ele pega uma frase, alguma frase da carta que é interessante e coloca como o título, para efeito do livro, como o título da carta. Mas normalmente os nossos familiares, quando transmitem as cartas e as mensagens pela mediunidade, eles não dão título para a carta. Aqui, para efeito, repito, de organização do livro, o doutor Elias Barbosa, ele então efetuou o título do livro, da carta. Então, a carta da dona Alda, o título é Amor sem Adeus. Esse livro, querida Vera Lúcia, você pode adquirir comprando na editora da Federação Espírita Brasileira. Você pode também comprar na Boa Nova Editora. Você também pode comprar também no candeia.com. Creio que também pode ser adquirido de forma digital através dos aplicativos da Amazon, né? Enfim, vários aplicativos que tem aí e que disponibilizam a possibilidade do livro digital. A própria Federação Espírita Brasileira, ela possibilita a aquisição do livro de forma digital. Vale lembrar aqui um detalhe, aproveitando a pergunta da Vera Lúcia, que é muito oportuna para todos, é que esse livro, inicialmente, queridos irmãos, foi editado pela Comunhão Espírita Cristã. Está o logo aqui, ó. O logo. Esse livro, então, em parceria agora com a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita Brasileira reedita
o livro que foi inicialmente com essa capa que está aqui na orelha do livro, ó, olha aí. Essa é a primeira edição do livro, em 1974. Depois nós temos uma outra edição que está aqui nessa capa, tá ok? E agora a Federação Espírita Brasileira, em boa hora, vem reeditando os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier de outras editoras, ok? Então, esclarecida essa questão, vamos à leitura. Então, a dona Alda, nosso amigo Canhoto, sanfoneiro, assistindo, nosso querido Canhoto, que já esteve na equipe da dupla Jean e Giovanni, que vem nos acompanhando aqui em Venceslau Braz. Canhoto do Brasil, é um sanfoneiro, pode entrar lá no Instagram dele e seguir o nosso amigo. E ele está nos acompanhando aqui, esteve na psicografia de Venceslau Braz agora domingo. Na quinta esteve com seu pai, que pela primeira vez, segundo o nosso amigo Canhoto, entrou numa casa espírita e ficou maravilhado com a Giane, a esposa dele. Ok? Sejam bem-vindos aqui. Muito bem, olha aí a Lívia de Brasília. Coloquem aí para nós, você que está no chat, de onde você é. O Rover, que é de Araucária, Paraná, eu conheço, tá bom? Então aí, vamos colocando aí no chat de onde você é. Vamos aí prestigiar a sua cidade, tá bom? Então vamos lá, queridos irmãos. Curitiba, Paraná, está aqui presente. Porto Alegre, nossos queridos amigos Rosimar, do Rio Grande do Sul, um fraternal abraço e a nossa solidariedade aos amigos. Manaus, de Rio Grande do Sul, Brasília, São Paulo, São Bernardo, Teresópolis, Urânia, São Paulo, Ipiranga, Campina Grande, Paraíba, Divinópolis, Minas Gerais. Olha só, Araputi, Paraná, aqui perto de mim, Jundiaí, São Paulo, Pouso Alegre, Minas Gerais, Ribeirão Preto. Um abraço a todos. Então vamos lá, Porto Alegre, Vitória. Força aí, amigos de Porto Alegre. Juntos vamos construir tijolo a tijolo esse Brasil que é a pátria do Evangelho, amparando e ajudando os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Ok? Vamos lá. A leitura. Prestem atenção agora. Como inicia a carta a nossa querida irmã Alda para o seu esposo? Ela inicia dessa forma: meu querido Ismael, nossas preces a Deus por nossa paz e bom ânimo são constantes. Vou repetir. Meu querido Ismael, nossas preces a Deus por nossa paz e bom ânimo são constantes. Ó, que maravilha que a dona Alda nos coloca. Muitas pessoas têm nos perguntado qual é a melhor maneira de nós ajudarmos a nós mesmos e aos nossos entes queridos que estão na pátria espiritual. Muita gente nos pergunta: qual é o melhor instrumento? O que nós podemos fazer para ajudar os nossos familiares que estão na pátria espiritual, para que eles se sintam bem, para que eles se sintam em paz, para que eles se sintam fortalecidos também para se adaptar à nova realidade, para que eles encontrem forças para continuar. Santana de Tararé, nossa trabalhadora Laila, nossa querida Laila Palmonari, grande abraço, mãe do nosso Vinícius. Muito bem, as pessoas perguntam para nós na Casa Espírita. E não há dúvida nenhuma, nossa querida Neiva Casanova de Curitiba,
que é o recurso da prece. A prece que vem do nosso coração. A prece, ela permite, através do nosso pensamento, levar essas vibrações de carinho que está em nós, de saudade, até os nossos amados. A prece, ela varre o universo, ela varre as distâncias. Ela chega no endereço que nós desejamos, que é o coração dos nossos amados. Portanto, a prece constante deve ser realizada diariamente em favor dos nossos entes queridos, de nós levarmos a eles os nossos melhores pensamentos. Carlos Henrique de Pinhalão, aqui perto. Então, nós temos que procurar encontrar dentro de nós essa sublime oportunidade de diariamente enviar a eles os nossos pensamentos melhores. Nós não podemos ficar envolvidos nos pensamentos de lamentação, de tristeza, de sofrimento, de julgamento, de culpa. Nós precisamos mudar isso para enviar as nossas preces com sentimento de amor, de carinho, de afeto, que eles sintam que nós amamos eles. E fazer isso o quê? Diariamente. Porque eles de lá, estando em condições, também enviam para nós as preces. Eles também da pátria espiritual envolve cada um de nós, dos familiares, em prece. Porque a vida continua. Eles estão apenas agora em outro estágio vibratório da própria vida. Eles prosseguem. Ninguém morre. A vida continua. Apenas deixaram o corpo físico. Agora estão com o corpo espiritual, ou perispírito, como cunhou assim o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, a dona Alda começa: meu querido Ismael, nossas preces a Deus por nossa paz e bom ânimo são constantes. E não precisa de intermediário para fazer a prece. Outra questão, muitas pessoas que pensam que a prece só vai ser valorosa se partir de um terceiro, de um religioso, com o devido respeito. Mas nós podemos fazer a prece sem qualquer intercessão. Eu preciso pedir a prece para determinado religioso. Eu preciso pedir a prece para o médium da casa espírita. Claro, não há dúvida que isso pode ser feito, mas nós não podemos achar que só assim que será canalizado as vibrações amorosas aos nossos entes queridos. Muitas pessoas nas reuniões têm nos abordado e perguntado: será que você podia fazer uma prece para o meu familiar? Evidentemente que nós vamos fazer as vibrações com muito afeto e muito carinho, com muita alegria no coração, mas não precisa só ter o terceiro fazendo a prece. Cada um de vocês que está aqui na live pode, com equilíbrio, orar pelo seu ente querido, porque ele também está orando por você. Então veja que no primeiro parágrafo nós já temos uma lição importante. Então, a partir de hoje, procure elevar à noite, quando você acorda, mas também pode ser durante o dia, quando você lembra, em vez de você ficar lamentando, em vez de você ficar brigando com Deus, brigando com a espiritualidade, em vez de você se entregar ao desespero, ao desânimo, em
vez de você ficar só alimentando inconformação, você tenha a caridade, nós tenhamos a caridade de orar beneficamente para os nossos entes queridos. Mas não aquela prece cobrando, aquela prece que cobra o nosso ente querido, aquela prece que só fale de nosso amargor, de nosso fel. A nossa prece tem que ser de carinho, tem que ser de afeto, para que o nosso ente querido sinta o nosso amor, o quanto ele nos faz falta, mas o quanto nós temos força e coragem para continuar. E aí continua a Dona Alda. E aqui estamos numa festa de luz. Os corações unidos são estrelas, as palavras da fraternidade são bênçãos. E um caminho se descerra para todos, a estrada da união e do amor para o mais alto. Quisera que todos os nossos companheiros de grupo, lá daí nós vamos ver no futuro que eles tinham uma instituição, estivessem materialmente conosco, embora saibamos que a nossa comunhão espiritual se mantém sempre intacta. Então veja que apesar da desencarnação da Dona Alda, ela, com todos os amigos do grupo, estão ligados mentalmente. E ali, olha um detalhe, aqui estamos numa festa de luz. Então, quando ela escreve a carta, ela está reportando o seguinte, que aquele ambiente, aquele local em que está o seu Ismael, que está ela, nós vamos ver que ela está com os amigos espirituais que acompanham ela, aquele local onde estão os trabalhadores da casa espírita, onde está o médium na tarefa da recepção da carta. É um encontro de luz. É um encontro de luz entre as duas esferas da vida. Então, essas reuniões, onde ocorre o intercâmbio entre os dois planos da vida, entre as duas vidas, é uma festa, é uma alegria para eles estarem ali reunidos e poderem transmitir, quando assim é permitido, a sua carta, a sua mensagem. Então, por isso que ela diz, aqui estamos numa festa de luz. E vamos seguindo. É que o júbilo é tanto que me sinto como enlevada por uma felicidade nova e de nos comunicar. Prestem atenção nessa frase. É que o júbilo é tanto, ou seja, a alegria dela é tanta, que me sinto como que enlevada por uma felicidade nova, a de nos comunicarmos entre dois planos com a mesma confiança e a mesma ternura de nosso lar. Então veja, queridos amigos e queridos irmãos, como é prazeroso para os nossos amados que estão na espiritualidade saberem que podem comunicar com o seu ente querido que está no plano físico. Porque nós sabemos, muitas criaturas desencarnam por um processo cultural da sua religião, que jamais imaginam ou sabem, mas não acreditavam no mundo físico, de que poderiam se comunicar. Muitos partem para a pátria espiritual sem esse pensamento. A maioria das criaturas estão aí sem essa compreensão. O espírita, o espiritualista, que conhecem a doutrina espírita, sabem. Chegam na vida espiritual e sabem que podem futuramente comunicar-se. Agora, nas outras religiões, elas não
trazem essa informação, não é? Então, quando essas criaturas, essas pessoas desencarnam, chegam no mundo espiritual com essa visão que tinham da outra religião que professavam, elas ficam maravilhadas quando os benfeitores orientam, esclarecem que elas podem, das pátria espiritual, do mundo espiritual, da colônia espiritual onde se encontram, que eles podem ir visitar o seu ente querido e, se tiver a possibilidade de ter um médium, de ter um intermediário, eles podem se comunicar. Então, a dona Alda, ela diz da alegria dela, é um júbilo saber que eu posso fazer esse contato. Não é? Podem fazer esse contato. Então, essa questão é muito interessante. Porque quando as pessoas chegam no mundo espiritual, na pátria espiritual, elas são orientadas de que é uma lei natural o intercâmbio com o mundo espiritual. E elas são orientadas, inclusive, na visão que elas tinham, de que o Evangelho de Jesus, Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas e que fala do cristianismo primitivo, elas estão recheadas de informações da comunicação com o mundo espiritual. Que muitos daquelas informações não foram detalhadas nos cultos que viviam. Muitas daquelas informações não foram detalhadas. Eu tenho recebido essas informações de pessoas que professam outra religião cristã, de que nesses cultos não são falados dessas passagens do Evangelho. Que é o que eu cito, Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo está viajando para pregar o Evangelho, eles pernoitam ali, estão cansados, as viagens eram cansativas. Não é hoje que os oradores, os religiosos pegam um avião, pegam o seu jatinho, pega os ônibus e com facilidade, inclusive hoje pela internet, né? Pelas lives estão fazendo os seus estudos. Paulo tinha que viajar distâncias, a pé, de navio, muitas vezes de cavalo, com animais. E ele está lá, está em Atos dos Apóstolos. Quando ele está lá pernoitando, diz o texto que Paulo teve a visão de um homem da Macedônia. Está lá, claramente. E esse homem que ele viu espiritualmente, o homem da Macedônia, que era da cidade da Macedônia, pede para que Paulo entre na Macedônia e pregue o Evangelho. E o que é isso daí? O que é esse encontro? Esse homem da Macedônia está dormindo? Está esperando o juízo final? Esse homem da Macedônia que Paulo teve a visão e que está no mundo espiritual, pelo jeito está acordado, porque conversou com Paulo. E também não está nem no inferno e nem no céu, né? Porque está conversando equilibradamente com Paulo, apóstolo, e pede para que ele entre na Macedônia e pregue o Evangelho. E aí? E esse texto? Por que não é falado nas outras religiões? Por que não comentam-se sobre esse texto? Será que é por receio de ter que concluir que a doutrina espírita está correta?
fica uma pergunta. Não fique aqui uma crítica ou um debate. Fica aqui um questionamento muito respeitoso, né? E Jesus, quando retorna para trazer a imortalidade da alma, quando ele aparece para Maria de Magdala, quando ele aparece para os discípulos, quando ele aparece para os discípulos de Emaús, quando Jesus aparece junto a Betânia, para mais de não sei quantos seguidores, e ele volita na frente de todos e desaparece o seu corpo espiritual. O que é isso? É intercâmbio com o mundo espiritual. Infelizmente, essa informação é travada nas outras religiões cristãs. Então, quando essas criaturas desencarnam, elas ficam um tanto confusas e perdidas. Porque quando elas se debatem com a nova realidade, primeiro, elas veem que não estão dormindo, não estão esperando o juízo final. Segundo, não estão no inferno eterno, mas também não estão no paraíso. Estão numa região. Estão numa região em que vê médicos, vê pessoas, vê casas, vê ruas, vê os seus familiares. Não é? E aí, como elas não tinham noção de que podiam se comunicar com os que ficaram no mundo físico, elas ficam surpresas quando elas veem do lado de lá que essa comunicação é uma realidade. Perfeito? Então, por isso que a dona Alba fala aqui. É um júbilo, é uma alegria saber que nós podemos nos contatar, que nós podemos dialogar, eu transmitir uma mensagem para você, como se nós estivéssemos em nosso lar. Está aqui. Tudo bem? Estão compreendendo? Estão entendendo? E ela continua. Realmente, nossas queridas Terezinha e Zoé, com a nossa querida Ada e os demais corações queridos que se encontram no rio, braços afetuosos que me ampararam, a fim de que eu fale a você com carinho que a morte não conseguiu apagar. Então ela menciona aqui 3 nomes. Tá? E lá, na parte final do livro, da mensagem, o seu Ismael, então, questionado pelo Dr. Elias Barbosa, esclarece que a dona Terezinha é uma afilhada de casamento, que a dona Zoé, que está aqui, também é uma amiga, né? Uma amiga deles das reuniões sociais em Belém do Pará, quando lá o seu Ismael serviu o exército na Segunda Guerra Mundial. Veja bem a informação. A dona Terezinha é uma amiga que é afilhada. A dona Zoé é uma amiga deles da época em que o seu Ismael servia na Segunda Guerra Mundial em Belém do Pará. E a Ada, né? Ela é casada com Aderbal Oliveira, irmão da dona Alda, portanto, cunhada do seu Ismael, que estão agora na pátria espiritual, desencarnaram. Então ela coloca aqui a dona Alba. Coloca aqui. Dona Alda, perdão. Coloca aqui. Realmente, nossas queridas Terezinha e Zoé, com a nossa querida Ada, como eu identifiquei aqui,
e os demais corações queridos que se encontram no rio, braços afetuosos que me ampararam a fim de que eu fale a você com carinho que a morte não conseguiu apagar. Então a dona Alda vem transmitir a mensagem com essas 3 criaturas que já estão no mundo espiritual. São essas 3 criaturas, Terezinha, que é afilhada, a Zoé, que é uma amiga, e a Ada também, que são conhecidos, que agora estão na pátria espiritual, vieram trazer a dona Alda, apoiar ela, para que ela conseguisse transmitir a mensagem. Olha que beleza, né? Então, uma identificação de 3 nomes na mensagem, que não era conhecimento do médium e nem dos trabalhadores do local que eles estavam na comunhão espírita cristã. E aí vem a informação importante, que é de que os nossos entes queridos, primeiros, sempre estão apoiados por familiares e amigos na pátria espiritual. Sempre tem alguém com o nosso familiar. Você que está aqui, você que está acompanhando, você que está aqui no chat, falando da sua dor, da sua dificuldade de compreender, de vencer o luto, você deve entender o seguinte, que teu ente querido não está sozinho, não está desamparado. Todos os nossos familiares têm algum coração que está velando, olhando por ele. Então não fique aqui preocupado, desesperado com quem está meu familiar. Será que ele foi bem recebido? Quem está o acompanhando? Alguém está acompanhando, assistindo, dando colo, dando carinho, orientando o seu familiar. Pode ter a perfeita certeza disso. Ninguém dos nossos entes queridos, ninguém está sem apoio, sem proteção, seja qual for a circunstância. Fique bem claro isso. A dona Alda é um dos espíritos comunicantes de centenas, de milhares de espíritos que comunicaram por Chico Xavier, familiares, que vem bater nessa tecla. Ok? Então fiquem tranquilos, fiquem em paz. Você que fica aí se perguntando, será que ele está amparado? Será que ele está assistido? É claro que está. A prova está aqui de um exemplo. A dona Alda, para poder transmitir a mensagem, ela não veio sozinha. Então, quando ocorre as psicografias, as mensagens, o nosso ente querido não vem sozinho. Até porque esse deslocamento que é da pátria espiritual para o mundo físico precisa ter conhecimento. É igual alguém que viaja para algum local. Essa pessoa precisa ter a experiência, o conhecimento para se deslocar. É assim que acontece. Muitas vezes nós vamos viajar para determinado local aqui no mundo físico, a gente não conhece como que são os caminhos, as dificuldades. Muitas vezes nós pedimos apoio para um familiar, um amigo, que nos acompanhe na viagem, para que ele possa nos orientar, cuidado ali, cuidado aqui. Aqui temos um restaurante para almoçar. Olha, aqui temos que tomar mais cuidado, tem muita curva. Aqui nós vamos ter que fazer um desvio para poder chegar na cidade, não é? Então, trazendo assim um exemplo, né? Apenas para o entendimento, os nossos familiares, para virem do mundo espiritual para se comunicar conosco, não só para comunicar, mas também para nos visitar em nosso lar, eles vêm acompanhados com aqueles que têm muito mais experiência
para fazer essa transição, esse deslocamento do mundo espiritual para cá. Tá ok? Então, nós estamos aqui trazendo essa informação. Então, para transmitir a mensagem, precisou do apoio desses amigos. Então, vamos continuar. Devemos nós dois a todos eles, o tesouro de bênçãos de nosso intercâmbio incessante. Por isso mesmo, o meu pensamento se volta enternecido para as nossas reuniões abençoadas, contemplando nesta casa de paz e fraternidade a continuação da nossa seara de amor e luz. Então, nós vamos ver no decorrer da mensagem que a dona Alda e o seu Ismael eram espíritas. Mas as mensagens aqui, essa mensagem, particularmente, são de pessoas que conheciam a doutrina espírita. Mas, no decorrer do nosso estudo, nós vamos ver que vão vir mensagens de pessoas, tanto o que recebeu como o que o comunicou, não eram espíritas. Neste caso, nós estamos tendo esse exemplo. Então, a dona Alda está dizendo que a dona Terezinha, que foi mencionada, a dona Zoé e a dona Ada, são benfeitores, amigos espirituais, conhecidos, inclusive identificado pelo seu Ismael no questionário feito pelo Dr. Elias Barbosa. Eles estão ajudando para que dona Alda e ele, Ismael, possam estar em comunhão de pensamentos. Ó Ismael, como agradecer a Deus tanta alegria, né? O conhecimento da vida espiritual, não é, queridos? Quem detém esse conhecimento do espiritismo, quem tem conhecimento do mundo espiritual, dessas leis, de que o mundo espiritual é uma realidade, a mediunidade está aí, estamos vendo aqui no livro. E eu estou trazendo um de dezenas e dezenas de livros que Chico psicografou dessas cartas. Chico psicografou mais de 10.000 cartas catalogadas. Então, veja, nós estamos trazendo aqui apenas uma carta, né? Então, vamos lá. Ó Ismael, como agradecer a Deus tanta alegria? Rogo a você para que ambos estejamos prontos ao chamado do Senhor, que nos pede servir. Então, muitas pessoas têm nos perguntado se há esse acompanhamento dos nossos entes queridos conosco. Claro, eles continuam perto, eles continuam preocupados conosco, eles acompanham a nossa evolução, eles acompanham a nossa trajetória, eles estão cientes do que está acontecendo conosco, como estamos nos conduzindo, como estamos tratando essa questão do luto, como estamos trabalhando essa questão da ausência deles, né? Então, há algo nessa carta que eu li ela completa, e eu estou aqui sintetizando, é que você que está aqui na live, você pode fazer uma proposta de trabalho junto com o teu ente querido. Então, ao invés de você ficar apenas lamentando, e ninguém aqui está julgando o luto de ninguém. Ninguém está aqui medindo a dor de ninguém, não é esse propósito e nem podemos fazer e não temos esse direito. Mas o objetivo dessa série, qual é? Ajudar as pessoas a fazer um novo caminho. Mas não um caminho em que nós vamos desprezar as pessoas que partiram, que viajaram para a espiritualidade. Nós vamos fazer um novo caminho nesta série junto com eles. Ou você acha que você que está aqui na live, você que está aqui nos acompanhando,
nesse estudo e acompanhará essas 20 lives que faremos. Você acha que você aí na sua casa, você está sozinho? Você acha que teu ente querido já não sabe que você vai participar desse estudo? Você não acha que os benfeitores espirituais já avisaram o teu familiar que você vai estar conectado toda terça-feira às 20 horas para estudar e aprender? Você não acha que do seu lado você pode não estar percebendo, você pode não estar conseguindo captar, isso é normal, mas isso não significa que eles não estão aí e ao lado de você estudando, não é? Então, o objetivo dessa série está aqui resumido nessa frase da Dona Alda, quando ela diz assim: rogo a você, ao marido, Ismael, para que ambos, ela e ele, estejamos preparados, prontos, ao chamado do Mestre Jesus, Senhor, que nos pede servir. Então, olha que coisa maravilhosa, a proposta que a Dona Alda está fazendo para o seu Ismael. Você vai ver aqui que ela vai falar, claro, a gente chora, a gente tem saudade, mas nós não podemos fazer apenas esse sentido na nossa vida de ficar sofrendo e desesperado sem outro objetivo na vida. Então, a Dona Alda está falando assim: Ismael, meu querido esposo, vamos juntos, eu daqui e você aí, fazer uma tarefa no bem. As pessoas perguntam também, né, quando buscam a casa espírita, como que eu faço para estar em serenidade e em equilíbrio junto com meu ente querido? Faça uma proposta de trabalho. Ao invés de você ficar aí chorando 24 horas por dia na cama, no sofá, se tornando uma pessoa até angustiada, uma pessoa até difícil das outras pessoas ficarem perto, será que você não está afastando também as pessoas do teu lado, só com desespero, com dor, sofrimento? Será que você não está afastando de você muitas oportunidades porque você está brigando com a vida, você está irritado, você está revoltado, você está xingando a vida, você está brigando com Deus, que é uma fase do luto. Ao invés disso, por que não transformar numa oportunidade de trabalhar junto com teu ente querido? Por que você não pode, na prece, e eles vão escutar, e dizer: meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, meu tio, minha tia, meu amigo, minha amiga, enfim, o meu neto, minha neta, meu sobrinho, minha sobrinha, meu avô, minha avó, não importa, né, o parentesco. Vamos fazer um trabalho junto? Vamos fazer um trabalho de ajudar as pessoas? Você topa aí em cima? Eu vou procurar algo para fazer que nós possamos fazer juntos. Procurar um asilo, procurar um orfanato, procurar um hospital como voluntariado, procurar trabalhar com enxoval de nenê, de bebê, ajudar alguém, alguma família que está precisando. Quer maior oportunidade que essa de ajudar nossos irmãos no Rio Grande do Sul? Eu estou com um amigo, recebi agora no WhatsApp, um amigo meu muito querido, Júnior Bueno, não sei se ele está aí na live,
mas ele está lá em Porto Alegre, ele é técnico em enfermagem. Ele é técnico de enfermagem, aqui em Irati, no estado do Paraná. É uma cidade aqui a 3h30 de Venceslau Braz. Ele então pegou uma semana, conseguiu pegar uma semana no trabalho dele, e junto com um grupo de pessoas, ele foi e está em Porto Alegre ajudando nos abrigos, ajudando como técnico de enfermagem nos abrigos, porque essas pessoas, além de estarem desabrigadas, estão ficando doentes mentalmente, estão ficando doentes fisicamente, com infecções, diarreias, hipertensão. E ele foi lá, está lá uma semana, mandou foto aqui para mim. Será que a gente não pode, nós juntos, fazer algo? Eu estou dando um exemplo. Né? Quem pode ir lá ser voluntariado? Quem pode fazer uma doação? E por que a gente não faz isso? Não é jogo de palavras e nem demagogia. Por que a gente não pode fazer um compromisso com o ente querido de fazer um trabalho no bem, em nome deles? Isso que é o mais legal, que é o mais bacana. Eu vou fazer esse trabalho, seja na Igreja Católica, seja como evangélico, seja como espírita, seja como ateu materialista, não importa. Seja como Seixonoe, muçulmano, seja como judeu, seja como for, umbandista, Rosa Cruz, seja qual for o teu caminho, a tua forma, faça esse propósito junto com o teu ente querido. Saia aqui desta live já com esse propósito, não é? Faça esse caminho. Vou repetir. Rogo a você, Ismael, para que nós dois juntos, ambos, estejamos prontos ao quê? Ao chamado do Mestre Jesus, que nos pede servir. Porque a nossa cura, a cura do nosso luto, é o trabalho do amor ao outro. É transformar a nossa saudade, essa dor, no trabalho para o outro. Eu sou prova do que tenho visto pelo Brasil, onde viajo, eu e a Letícia. Quando nós retornamos para as casas onde vai haver a tarefa, antes aquele familiar era aquela pessoa que estava buscando o alento na doutrina espírita, o consolo e a instrução. Ela estava procurando o consolo para a sua dor. E com carta ou não, a gente volta, essa pessoa está com o crachá aqui, está trabalhando. Tomou uma decisão. Eu vou transformar esse momento de dor em trabalho, em nome deles. Em nome do meu filho, da minha filha, do qual for o ente querido. E sabe o que acontece? Esse ente querido, ele sabe que você fez esse propósito. Ele sabe que você fez esse trato com ele. E mais, ele vai provar para você que ele está sabendo disso. Ele vai dar um jeito de provar para você, não é por médium, não é por uma carta. Ele vai arrumar uma forma de você entender que ele está perto, que ele está junto nesse trabalho. É o que eu ouço dessas famílias. Que independente da carta, independente da mensagem, essas pessoas vêm, olha, sabe Orlando, sabe Letícia, a gente está fazendo esse trabalho e aconteceu XYZ, que a gente sabe que foi fulano, o familiar, que mostrou para nós que ele está junto nesse trabalho. Faça esse propósito. Faça esse novo caminho. Não fica só
aí na sua casa lamentando. Não faz bem para você, para a tua saúde, e não faz bem para o teu ente querido. Nós vamos tratar desse aspecto. O que eu vivo, minha angústia, minha dor, meu sofrimento, meu desespero, prejudica meu ente querido? Vocês sabem que sim. E nós vamos falar sobre isso. Transformemos a nossa saudade em esperança, diz ela. Na esperança que nos restaure as energias para trabalhar sempre mais na construção do bem. Está dizendo, ó, vamos pegar essa nossa saudade, que é linda. Saudade é amor. Saudade é essa ponte que diz assim, estamos juntos. Eu não esqueci de você e eu sei que você não esqueceu de mim. Você vai ver que a dona Alda aqui fala o quanto ela sofreu com saudade do seu Ismael. Ela vai contar isso aqui na carta. E como que ela cuidou, dona Alda, que está no mundo espiritual, da saudade dela? Porque a gente pensa que a saudade nossa é só nós que temos saudade. E o ente querido que se vire lá. Não, ele também tem que trabalhar a saudade. Ele chega lá sentindo falta de nós. Ué, ele ama nós. Ele conviveu conosco. Ele não é um robô, ele não é um notebook, ele não é um celular. Ele é um ser espiritual que sente, ama e tem emoção. Ele vai chegar lá e vai sentir falta sim de nós. Ele vai chorar. Vamos parar com esse negócio que não, chegou lá, eles vão sentir falta de nós, eles vão sentir a nossa ausência, vão chorar, vão querer saber como que nós estamos, vão querer saber como que eu posso ir lá consolar. Então, vamos pegar a saudade nossa e transformar em esperança. Sim, porque, queridos, vou falar algo aqui, anotem aí. A morte física, e não espiritual, porque ela não existe, a vida continua, mas a morte, ela é um fato biológico. É de todos nós, ninguém vai ficar aqui para semente. Você que está aí, eu que estou aqui, nós todos, nós vamos viajar para a pátria espiritual. Então, a morte física, ela é certa. Só que tem outra certeza que eu quero dizer para vocês. Quero dar uma notícia aqui que vocês já sabem, mas quero reafirmar. A gente vai se reencontrar. A gente vai se rever. A gente vai se rolar, abraçar e dizer quanto tempo, estamos juntos agora. Por isso que chama amor sem a Deus. Por isso que então a saudade ela se torna esperança. Quando eu coloco nesse meio saudade e esperança, eu coloco nesse meio que eu sei que vai haver o reencontro. Uma hora vai haver. Uma hora vai acontecer. Esse reencontro é fatal. Então, diz ela, há 3 anos estamos à distância do ponto de vista físico. Ela está dizendo, espiritualmente nós não estamos distantes. Do ponto de vista físico, nós estamos distantes. Mas do ponto de vista espiritual, nunca estivemos ausentes. A separação que dói... Agora prestem atenção. Vou até tomar uma água aqui. Prestem atenção, hein? Isso é muito importante para você que está aí. Para nós. Bom? A separação que dói em você, a separação que dói em você que está aí, dói profundamente também comigo. É o que eu acabei de falar anteriormente. Ela está dizendo assim, Ismael, essa dor que você tem aí também dói aqui.
Mas vocês vão ver que ela transformou essa saudade de uma outra forma. Ela está dizendo, olha, dói também. A sensação de vazio, a princípio, que é uma dos sentimentos, emoções que o enlutado sente, ele se perde, parece que está um vazio, parece que houve uma desconexão, parece que a gente sai da realidade, parece que está perdido. Essa sensação de vazio, a princípio, foi para mim indisfarçável e dolorosa. Eles também sentiram. Mas aos poucos, olha bem, escutei com seus ouvidos as lições de nossa fé e reconfortei-me. Então lá, olha que coisa mais linda. Por isso que Chico é Chico. Por isso que a mediunidade límpida de Chico Xavier é fantástica. Gente, olha que coisa linda. Ela está dizendo assim, ó, aquele vazio que você sentiu, eu senti, que é doloroso, aos poucos eu fui me reconfortando com a sua fé e com a sua melhora. Então veja a responsabilidade nossa, a responsabilidade de vocês. Olha a responsabilidade de cada um de vocês. Olha a responsabilidade de cada um de nós. A responsabilidade é mútua. Eles de lá e nós daqui. Não é unilateral. Há uma interdependência moral. Então, nós temos que fazer essa força de cuidar com carinho do nosso coração, porque como que é que eu consigo transformar o luto em luta e em melhora? Quando eu começo a compreender, quando eu começo a dar a oportunidade de entender, quando eu quero e desejo entender, aprender e conhecer. Quando a pessoa chega nesse estágio, ela consegue mudar. Ela solidifica a fé dela, ela melhora o conhecimento, ela não está mais na teoria, ela sabe e com isso ela aguarda. E por isso ela confia e por isso ela melhora o caminho dela. Ela volta ao trabalho com mais força, ela reharmoniza melhor o trato em família, ela consegue se relacionar melhor em sociedade, ela consegue ter mais serenidade e paz. E com isso, ela ajuda o ente querido a se acalmar. Ela ajuda o ente querido a se posicionar sem dor, sem sofrimento. E ela diz então, a sensação de vazio, a princípio, foi para mim indisfarçável e dolorosa. Mas aos poucos, escutei com seus ouvidos as lições de nossa fé e reconfortei-me. Por quê? Ela comparecia nas reuniões que o seu Ismael ia. E com isso, ela vendo ele se fortalecendo, ela melhorou. Agora, olhe isso aqui. Essa carta é maravilhosa, ela é extensa, eu não estou nem no começo. Se a gente precisar fazer várias lives numa carta, vamos fazer, concordam? Concordam? A gente fazer, se precisar, várias lives numa carta? Quem concorda, coloca aí sim ou não. Porque a carta aqui é enorme, né? Eu sou detalhista, eu não consigo ler e ficar sem explicar aquilo. Para fazer uma série meia boca, eu não vou fazer. Minhas lives eu nunca fiz dessa forma. Tá bom? As minhas lives eu sempre faço com detalhe. Ok? Então tá.
Nossos benfeitores, porque também a gente não pode ir até 11 horas da noite, né? Eu também tenho meus compromissos aqui. Até porque se eu ficar até 11 horas da noite aqui, quem vai dar mensagem sou eu, né? Porque a Letícia vai me desencarnar, eu tenho compromisso aqui. A Letícia agora está lá no João Batista, no estudo sistemático da doutrina espírita. Olha, só sim, hein? Só sim. Sim, olha lá, só sim. É isso aí. A Letícia está lá, ó, depois que ela vai assistir a live. Depois à noite ela assiste a live. Então, ela está lá no centro, agora no grupo de estudos. Ela é secretária lá, secretaria, o estudo lá, doutrinário no João Batista. Tá? Então, daqui a pouco ela chega, tem que dar atenção, nós vamos conversar, né? Ela foi direto do trabalho para lá, ok? Então, é isso aí. Então, continua ela. Olha que coisa mais linda agora. Nossos benfeitores do alto, particularmente aquele a quem o nosso respeito identifica por nosso irmão maior, traziam-me para o refazimento em nosso próprio clima particular. Isso é uma revelação. Vou repetir. Nossos benfeitores do alto são os amigos espirituais que estão cuidando da Dona Alda no mundo espiritual. Particularmente aquele a quem o nosso respeito identifica por nosso irmão maior. Irmão maior é o benfeitor que participava das reuniões do seu Ismael e da Dona Alda na instituição espírita que eles frequentavam. Então ela está dizendo que esses benfeitores, sob a orientação do irmão maior, era assim que ele se identificava, esse espírito amigo, traziam-me para o refazimento em nosso próprio clima particular. Então veja, olha que coisa maravilhosa. A gente pensa que só os nossos entes queridos só irão receber cuidado, tratamento, orientação, refazimento lá nas colônias. Claro, lá é o ponto central. Mas para tratar da saudade que feria muito a Dona Alda, os benfeitores levavam ela até a casa do seu Ismael. Olha como é maravilhoso. Então, o teu ente querido, que está lá saudoso, e eles são privilegiados, né? Porque eles podem vir, né? Eles podem vir. A gente, como está no mundo físico, a gente também pode ir através do sono. Nós vamos ver isso. Quando a gente dorme, a gente se desprende do corpo físico e é levado pelos benfeitores a ver os nossos entes queridos, não só somos levados às colônias, mas às vezes na nossa própria casa, eles estão ali nos esperando. Muitas vezes nós vamos dormir, nosso familiar está lá na sala, está no quarto, está junto conosco, só esperando a gente se desligados através do sono, e aí a gente se vê. Depois a gente fala sobre essa questão, por que eu lembro, eu não lembro, porque uns lembram, outros não lembram. Vamos falar isso, temos várias lives para falar sobre isso. Então veja que a Dona Alda foi levado até a casa do seu Ismael, o marido, para cuidar dessa saudade que doía deles. Então, você que está aí, mas como que é tratado meu ente querido sobre essa dor que ele sente, da saudade que está que está no coração dele lá na pátria espiritual.
Então, uma das formas é o mundo espiritual, os benfeitores, trazerem eles visitando-nos em nossa casa. Então, você que está aqui, quantas vezes você foi visitado pelo teu ente querido? Até para que ele pudesse se acalmar. Agora tem um porém. Prestem atenção nisso. A dona Alda visitou o seu Ismael, porque o seu Ismael estava se esforçando em estar bem. Os benfeitores não iriam levá-la se ele estivesse mal. Porque levando-a para visitar o seu Ismael e ele estivesse desesperado, brigando com a vida, magro, sem barba para fazer, não toma banho, não se cuida, fica brigando com os que ficaram, como se os que ficaram tivessem culpa, briga com o vizinho, briga com a pessoa do comércio, vai no banco, briga com o gerente, não tem mais paciência com nada. No trabalho, então, o chefe tem que ser um anjo para poder aguentar a pessoa que só fica com aquela amargura, irritada, não faz o trabalho mais direito, grita com o amigo do trabalho, briga no trânsito, em todo lugar está discutindo, sempre com a cabeça para baixo. A pessoa desse jeito, como que o plano espiritual vai levar o seu ente querido para te visitar? Me diga. Para ele ficar pior? Para ele ficar desesperado? Muitos não vão ter estrutura para ver o ente querido dessa forma. Então, a pergunta é: o que você está fazendo para mudar isso? Uma coisa eu tenho certeza, você está nessa live hoje e nas posteriores. Você está justamente nessa live hoje para mudar tua conduta, para mudar teu jeito. Correto? Então, parabéns. Parabéns por esse esforço e essa determinação. Nós estamos a 1h31 e você está aqui. E uma coisa que eu estou percebendo, a live não cai. A quantidade só está subindo, mas não cai. Não está tendo uma variação caindo. Tá ok? Então, vou falar aqui mais 5 minutinhos. Para recuperar-me, meu filho, precisei do calor de sua presença. Assim como a criança que inicia a existência na Terra necessita dos braços de pai e mãe. Ela está dizendo assim: eu precisei da tua força para ficar forte. Então, vamos fazer essa proposta. Você que está aí caído, desesperado, estamos aqui juntos nessa live para te ajudar. Para você mudar essa forma de compreender o que está acontecendo contigo. Primeiro, que teu ente querido morreu. Segundo, que ele continua te amando. Terceiro, ele lembra de você. Quarto, ele morre de saudade de você. Quinto, ele te ama. Agora você precisa fazer a sua parte. E quero deixar aqui uma situação muito importante. Principalmente quando é a desencarnação de criança. A desencarnação de criança. Grande abraço, Amauri. A desencarnação de criança sensibiliza muito a todo mundo.
Todos. Não há quem não se sensibilize com a desencarnação de uma criança. Tivemos agora recente no Rio Grande do Sul, não é? Várias crianças que desencarnaram. Então, essas crianças, a bondade divina é tão grande, o amor do Criador é tão grande, que permite que os benfeitores ou até familiares que já estão em condições de ficar por algum tempo a criança em casa, para que ela não sinta tanto essa dor da ausência dos pais. O nosso querido André Braulio dos Santos, que é o nosso querido Abelha, ele narra um capítulo desse livro aqui, ó, Colônia Espiritual, Novo Amanhecer. Tem um capítulo que chama A Criança no Mundo Espiritual. E ele fala justamente desse detalhe, em que, para que a criança não sofra tanto, para que a criança não sinta tanta saudade do colo da mãezinha, do colo do papai, os benfeitores ficam alguns dias com elas lá, com a criança ali. Como ela ainda é muito criança, inocente, ela nem entende ainda que ela já passou pelo lado de lá. E os espíritos benfeitores vão contornando essa situação, para que não haja uma separação abrupta e que venha ferir tanto aquele espírito que está ainda na condição de criança. Essa é uma outra questão. O espírito vai ficar criança, o espírito vai crescer, como é o processo de crescimento aqui, ou não, esse é outro tema. O Espiritismo esclarece, porque partindo da questão que somos espíritos com várias existências, e cada existência é a reencarnação, é claro que essa criança que desencarnou é um espírito milenar, é um espírito com outras existências. Ela está o espírito criança. Mas quando desencarna, ela muitas vezes vai, na maioria das vezes, acompanhar ainda esse momento psicológico de criança. O espírito não toma imediatamente a forma do espírito adulto das outras existências. Só ocorre de forma mais imediata quando o espírito já é um espírito de elevação moral, de envergadura espiritual elevada. Aí sim, esse espírito pode tomar uma forma mais imediata da sua existência passada. Mas, na maioria, ainda há toda essa transição para que o espírito psicologicamente não se modele de forma que ele não vai entender até o que está acontecendo com ele. Então, a bondade divina permite que seja passo a passo. Correto? Ok? Então, essas crianças, muitas vezes, ficam alguns dias ali com os pais. E depois, com toda essa tratativa do plano espiritual, elas são direcionadas e encaminhadas para as colônias espirituais, aonde elas têm sintonia, aonde elas inclusive vieram. Porque você que está aqui, você veio do plano espiritual, através do processo da reencarnação, você veio de alguma colônia. Você veio de alguma colônia.
Quando você desencarnar, você vai voltar para essa colônia. Ok? Então, todos nós temos endereço lá no plano espiritual. Cada um de nós aqui na live tem um endereço no plano espiritual. E ela diz, a saudade era então, agora eu vou terminar aqui, depois a gente vai seguir na próxima live. A saudade era então angústia, aflição, tristeza, dor, conquanto a fé que nos alimentava e alimentava o caminho e o coração. E os nossos amigos queridos, que são esses benfeitores, a Terezinha, a Zoé, a Ada, dos nossos grupos, foram meu apoio, à maneira de irmãos benditos, a me suportarem ao seu lado para a justa restauração. Então, eu vou até fazer aqui um risquinho que eu parei aqui. Então, parei aqui. Ok? Então, veja, concluindo essa live de hoje, que doeu, a saudade doeu. Eu estou falando aqui algo que todos aí conhecem. Ela está dizendo, a saudade era a dor, era a angústia, era a aflição, era a tristeza, são as emoções do luto. Né? Não é o caso aqui, mas tem casos que são culpa, né? Pessoas que vivem um luto com culpa, ficam desmotivadas, enfim, são várias emoções que o luto traz. Aqui ela está trazendo 4, né? Angústia, aflição, tristeza e dor. Conquanto, apesar, a fé viva que nos alimentava e alimentava o caminho e o coração. Ou seja, queridos irmãos, não basta ter conhecimento. Dona Alda, ela sabia que havia uma vida espiritual. A Dona Alda sabia que era imortal. A Dona Alda sabia que podia se comunicar. A Dona Alda tinha conhecimento, tinha fé consciente da vida espiritual. Apesar de tudo isso, ela sentia a dor da saudade. Porque não tem como, é um processo nosso de evolução. Isso que nós precisamos compreender. Todos nós no planeta Terra precisamos dessa dor da saudade. Por quê? Porque é um mecanismo de evolução espiritual. Porque vai despertar em nós, por exemplo, a busca da imortalidade da alma. Como nós estamos imersos no mundo biológico, e é necessário esse mundo biológico para evoluir moralmente e intelectualmente, nós precisamos do corpo físico, do mundo externo, da relação. Nós precisamos desse cenário para desenvolver as potencialidades da alma. É uma lei divina, é a lei do progresso. E uma dessas dores que faz nós desenvolvermos as capacitações da fé, do conhecimento, do desenvolvimento moral e espiritual, é o luto. Então, para que nós possamos desenvolver em nós o conhecimento real e verdadeiro da imortalidade da alma, nós precisamos passar por esse critério de aprendizado. Nós precisamos sentir a falta, nós precisamos sentir a ausência, nós precisamos sentir essa
esse momento da perda, entre aspas. Para quê? Para a gente procurar. Para a gente buscar. E isso é todo ser humano. Então, ontem, aqui em Venceslau Brás, anteontem, domingo, uma jovem, nem foi na carta, foi na hora que eu estava atendendo. Ela diz que muitas vezes as estrelas precisam subir para a gente aprender a buscá-las. Quem quiser ir colocar a frase aí, pode colocar. Vou repetir. A jovem disse assim, para os parentes que estavam ali eu atendendo. Ela mandou esse recado. As estrelas precisam subir para que os familiares aprendam a buscá-las. É isso. Essa é a função do luto. Essa é a função dessa perda temporária. Fazer a gente buscar a essência da vida, da imortalidade da alma. Então, esse processo da dor, da aflição, da tristeza é de todos nós. Não se culpe nem se puna por sentir isso. Agora, você precisa trabalhar para não ficar nisso. Ficar nisso é não saber buscar essa estrela. Então, quando eu consigo entender e compreender, eu consigo buscar as estrelas. E a doutrina espírita me possibilita, de forma racional, a essa busca. Porque aqui nós não estamos tratando de filosofia de teoria. Nós estamos tratando de imortalidade da alma comprovada pela mediunidade. A mediunidade é um instrumento que nos permite buscar essas estrelas. E, justamente, é essa busca que está aí, e nós estamos estudando o maior médium de todos os tempos. A maior antena mediúnica de todos os tempos. O maior médium de todos os tempos. Não se trata de mitificar ou de elogios falsos, elogios soltos. Não é falso, soltos. Se trata de ser justo. A maior antena mediúnica de todos os tempos. Deixou para nós materializado a imortalidade da alma, está aqui. Esse livro é um tesouro. De dezenas e dezenas de livros dessa natureza. E que nós estamos estudando. E por isso, então, que nós possamos tratar dessa questão com muito carinho, muito afeto. A Fátima Pacheco, o Robert também colocou, tá? Mas sumiu aqui, eu vou buscar o da Fátima. A Fátima Pacheco colocou aí. Dá um print aí, vocês. As estrelas precisam subir para que os familiares aprendam a buscá-las. Justamente isso. Essa foi a mensagem de o nosso querido irmão. Ok? Então, queridos, chegamos ao final da nossa live de hoje. Quero agradecer a alegria de estar com vocês, a honra de estar com vocês. Espero que as nossas reflexões possam ter ajudado vocês, auxiliado vocês a caminhar, a fazer um novo rumo, a fazer uma nova estrada, sem esse peso do desespero. Vou repetir em todas as lives. Saudade, sim. Lágrimas de saudades bem conduzidas, sim.
aquele dia mais triste vai acontecer. É normal, é natural. Seria a pessoa que não se sensibiliza com o desencarne de um familiar tão querido, está com problema. Precisa procurar apoio, psicanálise, psiquiatra, psicólogo. Precisa procurar. Essa pessoa precisa procurar. Aliás, quem não chorou vendo os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, quem não teve empatia e não está tendo empatia com a dor dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, precisa procurar um atendimento. Está precisando de tratamento. Está precisando de recursos médicos. Porque não tem empatia pela dor do outro, algo não está bem com a gente. Algo não está funcionando bem aqui com a gente. Aliás, a gente não está legal com a gente. Então a gente tem que procurar apoio. Tem que procurar socorro. Ok? Então, queridos, até terça-feira. Até a próxima terça-feira. Deixa eu ver o dia aqui. Dia 28. Dia 28, nós estaremos juntos. Só lembrando que na semana do dia 1 ao 8, eu não vou fazer a live. Então, a live do dia 4 de junho eu não vou fazer, porque eu vou estar em Natal. Aliás, vou estar em Natal, João Pessoa, depois Petrópolis. Então, no dia 1 de junho ao dia 8 de junho, eu vou estar fora. Então, a live do dia 4 de junho não vai ter. Agora, dia 28, está confirmada a live, tá bom? Ok? Então, vai ter algumas situações assim mínimas, mas vai ter. Porque eu me comprometi também o seguinte. Tá? Eu viajando pela empresa, aonde eu estiver, se eu estiver no hotel e tiver uma internet boa, né, eu vou levar a minha câmera aqui, e tiver uma internet boa, nós vamos fazer a live, mesmo eu estando lá no hotel onde eu estou a trabalho, porque eu vou visitar os hospitais, né, eu trabalho na gestão de saúde, então muitas vezes eu vou visitar os hospitais pelo interior do Paraná, né? Então, não vou deixar de fazer a live, tá legal? Só se por uma circunstância eu ter que viajar na terça. E não dá tempo de chegar à noite, mas aí eu vou avisando vocês, tá bom? Então é esse esclarecimento aqui. Então na próxima live do dia 28, vamos dar continuidade à mensagem da Dona Alda. Então, por favor, quem puder, adquira o livro aí, ok? Pelo Boa Nova Editora, candeia.com Editora, ou a editora da Federação Espírita Brasileira, né? Só entrar lá no Google, né, e procurar a editora da Federação Espírita Brasileira e adquirir lá. Então, queridos, fiquem com Deus, muita paz, um beijo no coração de todos, sintam-se abraçados e até dia 28 com nosso próprio encontro. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Até a próxima.